Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. A equipe do CSA já encerrou a sua temporada de 2024. Agora planeja a temporada de 2025. Na última sexta-feira, no segundo tempo do programa Bola Quente, o qual eu apresento pelo canal 525 da sua NET Claro, aqui na capital alagoana, pelo portal gazetaweb.com, pela Gazeta FM Arapiraca e também pelo YouTube, no canal Gazeta FM AL. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir de 8 da noite. Nós entrevistamos o coordenador de futebol do CSA, o Jadson Oliveira. Ele falou da temporada de 2023, mas foi muito perguntado e respondeu todas as perguntas numa entrevista muito boa a respeito da temporada de 2025. Como se planeja a equipe do CSA? O CSA está no mercado. Qual o perfil do jogador que vai vir para a equipe azulina para 2025? Como será montada essa equipe? O técnico do CSA, Igor Magalhães, está indicando os jogadores ou isso acontece entre um entendimento entre analistas de desempenho, departamento de futebol e comissão técnica? Qual o orçamento para a equipe do CSA na próxima temporada? Qual a faixa etária de elenco que o CSA quer ter? Tudo isso você vai saber a partir de agora aqui no canal Orlando Batista Esportes. Eu quero, inclusive, desde já, agradecer à organização Arnaldo de Mello por permitir que eu use também esse vídeo aqui no meu canal. E o Jadson Oliveira será entrevistado por mim, o Arner Oliveira, Juniele Rocha, o Matheus Guimarães. E a partir de agora você acompanha aqui no canal Orlando Batista Esportes. A gente cumprimenta você e agradece, porque não foi fácil chegar com esse trânsito, teve que deixar o Gustavinho em casa, né, depois que tudo foi acertado, para poder retornar aqui ao nosso programa numa sexta-feira, mas o trabalho não para, né, final de semana, apesar de que não precisa ir lá no novo CT, mas os contatos através, né, do telemóvel, não vão deixar de acontecer. Jadson, muito boa noite, alegria estar aqui com a gente do Timaço, né, nessa noite de sexta-feira, e dizer que você já pode, inclusive, cumprimentar a torcida falando dos reforços, já está certo, e você já está de malas prontas para viajar a partir da próxima semana, é isso? Boa noite a todos aqui presente na mesa. Sim, Warner, a gente, nessa próxima semana aí, a gente quer encerrar as rescisões, né? Algumas contratações que a gente deu início. E na próxima semana ali, depois do aniversário do CSA, lá pro dia 11 ou 12 ali, eu devo estar viajando a São Paulo. Tá? A gente tem as finais ali da Copa Paulista, tem as finais da Série D, tem até a continuação da fase de grupo da Série C, né, que a gente quer observar alguns atletas que estão no nosso radar, apesar que o nosso elenco aí, para dentro do nosso planejamento que a gente fez, a gente confessa que está aí 85% a 90% fechado, né, a gente tem poucas lacunas ali para preencher, e aí a gente vai aguardar essas últimas 4 ou 5 contratações para depois de dezembro, quando vai aparecer as oportunidades de mercado. Jadson, mas muito obrigado mesmo de ter aceito o convite de vir bater um papo presencialmente conosco, né? Já falamos que você estava, inclusive, em uma viagem com o CSA depois do jogo da permanência, inclusive, né? Perfeito. Contra a Aparecidense. Então, muito obrigado por ter vindo. A gente já havia conversado, inclusive, por telefone. É um prazer estar recebendo você aqui. A respeito do plano, do projeto CSA para a próxima temporada, vocês idealizam trabalhar com quantos jogadores? Porque esse ano o CSA começou a temporada, salvo engano, com 26, 28 jogadores. O que é que vocês idealizam para 2025? Justamente esse é o planejamento que a gente montou. Veja só, quando a gente começa uma pré-temporada com 28 atletas contratados, se por acaso no início de janeiro você tiver que mudar alguma rota ou trazer alguma outra peça que acabou não encaixando, você fica sem margem para a contratação. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba inchando o elenco, né? E aí acontece as dispensas, as rescisões, gera custo para o clube. Então o que a gente optou no nosso planejamento? Nós vamos iniciar o trabalho com 20 atletas de linha e com 24 e com 4 goleiros, que dá no total 24 atletas. 24. E eu vou puxar 4 garotos da base, que eu estou num período de transição e assistir os jogos da base, seja eles amistosos ou jogos oficiais, não só do 17 como do 20,
né? Inclusive amanhã eu vou estar no CT para assistir um amistoso também de sub-20. Nesse processo de 2 meses e meio eu acompanhando, eu vou puxar 4 atletas da base para já iniciar a pré-temporada junto com a equipe e o elenco profissional. Dia 15 de novembro, né? Nós vamos se apresentar, os atletas vão ter que estar aqui em Maceió no dia 11, no dia 12 nós iniciamos o processo, 13, 14 e 15, aliás, nós vamos iniciar os processos de exames médicos, né? E aí sábado, domingo a gente dá folga, a partir do dia 18 nós iniciamos o trabalho, porque a gente colocou 3 datas para amistosos grandes no nosso planejamento. Então a gente pretende aí fazer grandes amistosos, né, de preferência com clubes que têm torcida, que estão bem, então vão iniciar a pré-temporada na mesma época que nós, para a gente já começar a adaptar os novos que vão chegar dentro do ambiente o que é o CSA, porque a gente sabe que a gente inicia o ano com o final antecipado de campeonato, que a gente quer entrar na fase de grupo da Copa do Nordeste. Então esse é o nosso... no Rei Pelé? Aqui e fora a gente pretende fazer aí 3 amistosos, são 3 datas, né? Então, a gente iniciando com 24 atletas, 20 de linha, eu tenho uma margem, porque é o seguinte, a Série B ela termina no final de novembro. Isso. Automaticamente, os atletas ele tem que ter um período de férias, isso é lei, certo? Alguns atletas não querem se apresentar dia 10 de dezembro, dia 15 de dezembro. Então, vai aparecer as oportunidades de mercado, porque o mercado não consegue abranger todo mundo, entende? Então, eu deixando essa margem de 4 contratações de nível de Série B para contratar, eu posso esperar um pouco. Mas eu tenho que ter minha base pronta para esse jogo, porque nós vamos iniciar a pré-temporada no dia 15. Então a gente fez um planejamento, acredito eu que foi o melhor que a gente pôde fazer e não tenha dúvida que a gente espera ter a credibilidade do torcedor ano que vem e poder fazer um ano bom. Matheus. Boa noite, Jadson. Prazer estar aqui falando com você. Eu particularmente gosto muito de falar com a galera da parte de futebol. É algo que eu gosto muito. Inclusive, falando sobre isso, o CSA ano passado passou por vários perfis de contratação. Obviamente, você não estava em todos, né? Houve uma mudança na pasta. Mas o torcedor tem muito essa dúvida. Qual vai ser o perfil para a próxima temporada? Porque começou o ano com perfil, muitas apostas, muitas indicações. Depois mudou, reformulou. E quando você chega, né? Foi mais... algumas certezas, como Roberto e outros atletas chegaram mais prontos, e muitos jogadores que o torcedor não conhecia e acabaram gostando. Nicola, Gustavinho, que inclusive, na minha opinião, excelente renovação. Mas qual vai ser o perfil dessa vez? Para o torcedor entender. Vai continuar nessa área mais de descobrir esses atletas que são bons, que rendem e que talvez o torcedor não conheça? Ou, como você já deu aí uma palhinha, né? Esses caras mais de Série B que chegam aqui como mais certezas do que dúvidas, coisa que no começo do ano passado o torcedor tinha muitos nomes que traziam dúvidas para a torcida azulina. Boa pergunta, Matheus. A gente vai manter aquilo que a gente fez, o que deu certo, né? Você vê com esse novo grupo que a gente formou, nós somos campeão do segundo turno na Série C. Então foi um grupo que deu resposta, Sim. né? Foi um grupo que deu resposta para nós. E a gente tem um case, poucas pessoas sabem, eu sou bicampeão brasileiro da Série C. Eu fui campeão em 2016 e campeão em 2017. Sim. E o projeto que eu comecei em 2018 no Cuiabá, o Cuiabá subiu. Só não fiquei até o final. Então, praticamente, eu tenho 3 acessos dessa competição. E o mais importante, a gente tentou nessas contratações resgatar o modelo de atletas por CSA, com característica do clube, com a identidade do torcedor. Foi isso que a gente fez. Na verdade, a gente não contratou só por contratar. Eu, particularmente, nosso departamento de futebol... né? E o Nicola foi uma indicação minha. Eu acompanhei a Série A2 e o Nicola, poucas pessoas sabem, mas ele foi o campeão de roubar a bola na Série A2 do Campeonato Paulista. E quando eu trouxe ele, muitas pessoas falaram que ele estava no banco do São José. O contrato dele estava para encerrar. O São José queria renovação por 2 anos. Como ele não quis, mandou afastar ele do time. Então as pessoas não sabem da informação e trazem coisas negativas. Eu recebi bombardeios de coisas no meu Instagram falando do Nicola. Recebi ligações 11h30 da noite. Cara, será que tá certo? Será? Eu falei, cara, eu tenho um case que eu criei, eu vi o cara jogar 9 jogos, eu tenho convicção naquilo que eu tô dizendo. Ponto. E aí é onde eu quero chegar contigo. A gente tem que ter convicção do nosso trabalho. Se algo der errado, não pode ser errado por um jogo ou por 2 jogos. Você tem que continuar acreditando naquilo que vai dar certo. Vamos pegar números aqui. O Igor não foi a gente que trouxe, mas quando eu cheguei aqui ele já estava. Ele perdeu para o São Bernardo, certo? Isso, fora. Perdeu por Volta Redonda, certo? Isso. Empatou com o São José
certo? Isso. Empatou com o Botafogo em casa. Se a gente não tivesse convicção do trabalho do Igor, na teoria, com outras pessoas na frente, talvez o que teria acontecido? Queda também. Não é verdade? Sim. O que teria acontecido? Mas a gente estava no dia a dia. A gente estava vendo que esse corpo técnico do CSA, que o Igor, que a comissão técnica dele, são caras espetacular, sabe? A gente viu o trabalho deles, fenômeno, coisa moderna, coisas que tem que tirar o chapéu daquilo que eles fizeram. Então a gente tinha convicção no trabalho. E é isso que eu acho importante. É de uma derrota, um resultado negativo, você não perder a convicção do seu trabalho, daquilo que você acredita no futebol. Que é isso que eu acho que aconteceu. Se você pegar o início do CSA esse ano, tá? Vamos pegar o início, eu não estava dentro do processo e para mim é difícil falar de algo que eu não estava dentro. Sim. Mas olhando um pouco de fora, você teve um perfil de contratação e de montagem modelo de elenco, e aí, por um resultado, vamos supor, o Rogério foi demitido sem perder um jogo, Sim. Exatamente. Foram 2 jogos. Não é verdade? Foram 2 jogos apenas. né? Uma vitória e um empate. E um empate. Perdeu uma classificação, tudo bem, mas não perdeu um jogo. Então, a partir dali, você perde totalmente convicção daquilo, de algo que você montou, e você passa a desacreditar naquilo, e você muda o perfil daquilo que você montou. Sim. Então, eu não acredito nesse futebol. A tendência disso dar certo, de 0 a 100, é 0,00.1. É a mesma coisa de você pegar... O CSA teve esse ano vários jogadores que pediram para ficar no CSA, para renovar. Vou citar aqui Dalbis, o goleiro do América, pediu para ficar no CSA. Thomas Basto pediu para renovar no CSA. Foram atletas que pediram, que imploraram. Né? E você montar de um ano para o outro uma equipe totalmente nova, eu não acredito nesse futebol. Se você pegar aí as grandes equipes que conquistaram algo, inclusive o CSA, que manteve uma base de 2016 para 2017, de 17 para 18, Sim. concorda ou não? Didira, Quando, Daniel Costa. quando desmontou de 18 para 19, caiu. Então, a gente teve um exemplo, a gente não pode fugir desse exemplo. Por isso que a gente vai tentar nessa linha melhorar e evoluir naquilo que deu certo lá atrás. Como é que você trouxe o Igor Bahia, né, para o CSA? Aliás, gravou até o vídeo, né? Já com a camisa, que foi um destaque do futebol mineiro, fez parte, inclusive, da seleção de Minas da temporada. E a idade ajudou a trazer alguma coisa nesse sentido? O pessoal lá não teve muito interesse nele. Como é que foi isso? Não, porque o Igor, na verdade, ele teve proposta da Série B. Ele teve proposta do Ituano e teve uma proposta de fora do Bahrein, um pacote até interessante para ele financeiramente. Mas o Igor foi um atleta que eu trabalhei com ele, né? Então, assim, eu mostrei para ele o projeto CSA e a grandeza desse clube. Então, vamos lá. Os últimos 5 atacantes que teve no CSA, o CSA conseguiu vender. Né? Ou seja, mudaram a vida desses atacantes. Michel Douglas foi vendido para fora, foi para Portugal, mas tinha proposta da Bulgária, muito dinheiro. Né? Rodrigo Rodrigues. Sim. Foi uma boa grana. O Lucas, não é isso? O próprio Della Torre. Então eu mostrei para ele que o CSA, o peso da camisa que tem, não desmerecendo nenhuma outra equipe, mas se ele faz os 12 gols que ele fez no ano aqui no CSA, da forma que ele fez, pode ter certeza que ele teria proposta, assim como o Thiago teve, para sair agora. É uma grande vitrine. Né? Então o atleta, muitas das vezes, ele compra isso. Ele compra a ideia, ele compra o projeto. Claro, a parte financeira é importante, mas você também mostrar o projeto para o atleta é importante. Hoje eu passei a tarde com o Gustavinho mostrando aquilo que a gente quer para o ano que vem, para convencer esses atletas a ficar aqui. E isso conta muito no final. Sem sombra de dúvida. Aproveite o fecha-mês Top Marcas Carajás Home Center. Revestimento tipo A, Point, R$ 25,90. Telha de fibra ou cimento, 2,44 metros, com 5 milímetros, R$ 69,90. Painel LED embuti Avante, R$ 12,90. Micro-ondas, 34 litros Mundial, 10 vezes de R$ 69,90. Porcelanato tipo A Elizabeth, R$ 59,90. Lembre-se que é só este domingo. Fecha mês Top Marcas Carajás Home Center. Juniela, é contigo, Juniela. Vamos lá. Prestei bem atenção nas suas respostas agora, bem interessantes. Eu tenho 2 questionamentos que eu acredito que são tranquilos para serem respondidos. O primeiro, eu queria saber como está sendo a participação do Igor nessa montagem do elenco do ano que vem e também se, por acaso, tudo que o CSA passou esse ano, principalmente com a questão das rescisões de contrato com alguns jogadores, se isso, de alguma forma, dificultou negociação com algum jogador para vir no futuro do CSA. Eu vou começar pela segunda. Ok. Tá? Primeiro, nós recuperamos a credibilidade
do CSA no mercado por dois fatores. Os atletas, eles se falam. Quando ele vai para algum clube, ele conversa, ele liga para o outro, ele procura saber, não tem jeito, né? E a gente tem dois fatos muito importantes. Primeiro, que a gente manteve, desde a nossa chegada no departamento de futebol, os salários dos atletas todos em dias, né? Segundo, as premiações que a gente ofereceram nessa reta final, principalmente agora para manter a equipe, até pensando na classificação, nós estamos 100% em dias. Então, os atletas se falam, eles conversam. Aqueles que ficaram, aqueles que terminaram com nós, todos os atletas estão em dia. Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, você pega o atleta como o Álvaro. O Álvaro estava no Barra, que é uma SAF, né? Que é um clube que está construindo um estádio que paga extremamente em dia, com 2 dias antes de antecedência. E ele tinha contrato até o final do estadual do ano que vem, morando em Balneário Camboriú, com auxílio moradia de morar na beira da praia, e ele larga o Barra e vem para cá. Então, se o mercado tivesse falando mal da gente, a gente não conseguiria trazer esses atletas para cá. Você tinha agora o Igor, que tinha a oportunidade de ir para o Ituano, deixou de jogar a Série B, porque eu mostrei para ele que eu preciso. Se ele joga a Série B, ele não chega aqui em dezembro. Ele chega em janeiro, eu tenho um jogo dia 5. Então, eu tive que convencer ele a vir antes, a não ir para um time de Série B. Então, isso a gente está tranquilo no mercado. A tua primeira pergunta em relação ao Igor. Qualquer contratações que a gente faz, todas a gente conversa com o Igor. O Igor foi embora ontem, mas para casa para retornar perto de novembro, mas todos os dias nós sentamos. Então, eu sei as características de jogo dele, eu sei o jogador, o volante eu quero característica dessa forma. Eu vou buscar no mercado aquilo que eu mapeei, mostro as opções A, B, o C e o D, e dentro dito, ele com o corpo técnico dele, ele escolhe, dentro do que você mostrou nas nossas características, a gente quer esse, a gente quer esse, a gente quer esse. Às vezes ele dá a indicação dele, quando há oportunidade no mercado, a gente vai buscar. A gente tem um trabalho conjunto. Isso sou eu, é o Carlos, é o Luciano e o corpo técnico. Ninguém toma uma decisão sozinha, não tem unanimidade. E só acontece a contratação quando tem o aval de todos. Se um só, pelo menos der para trás do estubiar, a gente já passa para a próxima opção. Assim a gente vem trabalhando, todo mundo integrado. Valeu, então. Diretor, prepara aí pra gente colocar o nosso YouTube também aqui no ar, pra gente ver como é que tá a participação da rapaziada. Com Teseus 30 você ganha potência, ereção prolongada, evita ejaculação precoce e faz a parceira feliz. Melhora a autoestima, se livra do estresse e ganha disposição. Teseus 30 o mês todo com potência. Você encontra Teseus 30 nas farmácias e lojas de produtos naturais. Casa Vieira, a loja mais completa de Alagoas, agora também em Arapiraca. Tá em casa, tá na rua, tá no trabalho, tá de bobeira? Passa na Casa Vieira. Água mineral é água Mainá. Essa que a gente tá tomando aqui, viu? Leve, transparente, viva a saúde e viva o Mainá. Distribuidor Amigão, 3327-1052. Viva a saúde! Vamos então acompanhar como é que a gente tá aqui, como é que tá a participação tem, da rapaziada, né? Inclusive questionamento, né? Pronto, vou começar lá. ali com o Valdir Lima, que tá dizendo que CSA tem todo o tempo possível para fazer um planejamento. Acredito que se não houver interferências dos aproveitadores políticos que sempre contaminam o CSA, aí sim fará um bom trabalho. Aí tem o Jorge Correia, ele tem uma pergunta. Boa noite a todos de Bola Quente, segundo tempo. Orlando, faz essa pergunta ao Jadson, se o lateral direito do CSE, que o Luciano Lessa tá na lista dos novos contratados. Roger? Era o Thales. 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 Quando o Lessa veio aqui, ele tinha falou do confidenciado Thales, pra gente que o Thales era um interesse dele na Fez época. até gol aqui contra o CSA. Dois gols. Só abraçando também o José Antônio, Aldo Pereira, o Alexandre Fernandes. Boa noite. Opções e reforços, o volante Ítalo Henrique do Cianorte. E o meia, João Mafra. Tá dando dicas aí, tá vendo, Jadson? Você precisar de um Lateral scout, direito, Léo Pereira do Paysandu e o zagueiro Áquilas, talvez? Áquilas. Do Jaú, 15 de Jaú. 15 de Pronto, Jaú. olha aí. Olha José aí, Valmir já dos tá ligado, Santos, Jadson. Oswaldo Clemente de Brito, Everaldo Andrade, muita gente participando. E aí, 2 questionamentos, inclusive dicas para o Jadson Oliveira, que tá participando aqui da nossa bancada. Chegou uma última agora, Junior, eu vou ler ali que é. Boa noite. Eu acho que o Watson já respondeu isso aí. Por que contratar um jogador agora se o CSA só volta em novembro? É para não perder o cara no mercado e garantir também o cara para a próxima temporada, né? Foi isso que o Jadson já E disse. também, cadê o 10 deste time? É o cara O Aneilton que Gonçalves. vai aqui, vai... Mas a primeira pergunta que você leu, articular. que teve a pergunta, né? É ali, Por sobre exemplo, o lateral direito do CSE, que é o Thales, não é Thales. isso? Isso. O Thales, realmente, ali na Série C, ali, quando o CSE ficou fora, foi um jogador que a gente fez uma análise nele, né? A gente analisou ele, né? Por estar aqui, por ser um custo-benefício barato.
E a gente tem dois laterais, um característica mais defensiva, que é o Rafinha, Sim. e a gente tinha o Lucas Marco, característica Ofensivo. mais ofensiva um pouco, né? E a gente faltava na época ali, eu acho que 4 a 5 jogos para o término da competição, a gente optou por não ir para o mercado e contratar ele, tá? Mas é um jogador que realmente teve no nosso radar ali na Série C ali, né? Assim como a gente trouxe o Buga do Penedense, eu não estava aqui presente, mas foram muito felizes nessa contratação. A gente também olhou um pouquinho para o mercado aqui interno nosso aqui, né? Quando a gente foi campeão em 2017, só bem rápido, naquele ano eu trouxe o Cristiano, o zagueiro, né? E trouxemos o Jonathan do Santa Rita. E o Cristiano jogou a semifinal lá contra o Fortaleza de titular, que o zagueiro se machucou e o Cristiano acabou jogando. Então, Cristiano é o que é de Pão de Açúcar? Isso. A Cristiano Isso. jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians Alagoano. Base. Então não tenha dúvida que a gente vai abrir os olhos um pouquinho para o mercado interno. Não dá para ser todo mundo, mas a gente avalia com carinho as possibilidades que vai nos aparecer. Você só vai começar praticamente do zero. Não é do zero, porque ele vai estar com a base do próximo. Hoje já mas não tem tem competição. outros jogadores, né? Mas não vai ter a coisa. Exatamente, já tem a base constituída. Mas vai ter a competição começando do zero. Não vai pegar a competição andando, né? Trocar o pneu Essa com o carro coisa. andando. E média de idade pesa nesse tipo de contratação? Não tenha dúvida. Pensa comigo. Nós vamos jogar quarta e domingo, certo? E tem ainda a Copa Lagoas. Então a gente sabe que você praticamente não descansa. Então, por exemplo, se eu tenho ali o Roberto na lateral esquerda, eu não posso ter outro lateral acima de 30 anos. Então eu tenho que ter um lateral mais novo. E esse lateral mais novo, já sabendo que teoricamente ele vai jogar. Porque teoricamente o Roberto não vai aguentar jogar quarto domingo. Entende? A gente está ciente disso. A mesma coisa do Thiago. Vamos supor, a gente vai e entra na fase que nós vamos entrar na fase da Copa do Nordeste. A gente joga lá em São Luís do Maranhão. Depois a gente tem um jogo contra o Asa lá em Arapiraca. Como que o Thiago vai aguentar jogar quarto domingo? Não tem sentido. Com quem? Com o Yuri Tanque, por exemplo? Ou com o próprio Igor Bahia, Se entendeu? O Yuri renovar, né? Tem contrato, o Igor já né? tem contrato. Tem contrato, é verdade. Ou com o Igor Bahia, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essas opções aí. Tá jogando, né, Ô, Warner? Jadson, Jogando mas verde. ainda nesse contexto da pergunta do Warner, porque assim, o CSA é uma equipe que aqui em Alagoas e qualquer campeonato que entra, ela entra realmente por título, entra por acesso, e pelo menos pra mim, esse CSA que teve essa sequência muito boa depois de toda a renovação dentro ainda da Série C, pra mim teve um momento que eu achei que faltou um pouco de maturidade pra pressão e pra necessidade do que o CSA precisava, sabe? Principalmente depois daquele jogo contra o Floresta. Então, falando de média de idade também, a experiência ela acaba sendo muito importante pra tudo que o CSA almeja no ano que vem, principalmente um acesso pra Série B do Campeonato Brasileiro. Você ter uma base, sim. É importante você ter essa mescla. Eu vou falar aqui da equipe de 2017 que eu participei. Então, nós tínhamos ali Dauan e Boquita, né? Um novo de 20 anos, que veio dispensado da base do Corinthians, e o Boquita um pouco mais experiente. Aí você tinha Jorge Felipe e Thales. Thales novo, na época o Thales tinha 23, 24 anos, que eu trouxe do Inter, ele estava encostado no Inter, o Inter comprou o Klaus do Juventude e encostou o Thales. E o Zaga acabou emprestando aqui para nós. Aí você tinha, do lado esquerdo, o Rafinha, que era uma base da Série D 2000, e do outro lado você tinha o Celcinho, que eu trouxe do Novo Hamburgo. Na época o Celcinho também era novo. Então aí você tinha o Edinho, que era novo na época, e do outro lado você tinha o Marco Antônio experiente, né? E você tinha o Michel Douglas. Ou seja, você pode pensar que você tem que ter esse balanço, é isso que a gente está fazendo. Em relação a essa situação, a vinda porque a gente percebeu que o CSA teve uma evolução de equilíbrio emocional com a chegada do Roberto e, logicamente, um crescimento muito grande técnico. Foi com esse objetivo que vocês trouxeram também o Álvaro para o meio de campo, porque a gente percebeu que o Braille começou bem e depois teve uma Oscilação Uma natural. quedazinha, né? Natural. Que é normal. É normal Sim. de qualquer atleta, ele não vai conseguir jogar. A gente, às vezes até a gente sabe que, por exemplo, na Série B, por exemplo, um time que joga 38 rodadas, você manter o nível padrão de performance, você vai subir. Em algum momento você vai conseguir, você vai oscilar. Então, assim, a gente trouxe o Álvaro, porque naquele momento nós tínhamos um meia, que era o Brian, né? E a gente precisou trazer um meia com uma característica um pouco diferente, né? E como o Álvaro já comprou essa ideia para o ano que vem, e o torcedor até ali perguntou, precisamos de um 10, nós temos dois, o Brian e o Álvaro. Isso.
Nós temos 2, né? Se eu trouxer um terceiro, eu já vou encher aquela posição ali e lá na frente eu não tenho como contratar. Então a gente tem que ter muito essa inteligência. Por exemplo, as renovações, né? Como eu até estava explicando para vocês aqui, alguns atletas nós fizemos até o final da Série C e outras renovações nós fizemos até o final do estadual. Porque quando acaba o estadual a gente vai mapear o mercado e tem condições de trazer e completar essas posições justamente para a Série C. Ô Jadson, você falou lá atrás sobre o seu... Voltando um pouquinho lá atrás, que eu fiquei pensando nisso. Você falou sobre o seu processo de convencimento do Igor Bahia, né? E falou, ó, aqui a gente conseguiu vender os nossos últimos 5 atacantes. A gente sabe que o momento do CSA hoje não é um momento que esbanja dinheiro. Isso aí a própria Miriam Monte falou, eu acho que não tem problema nenhum de falar. E aí eu pensei, como é que vocês estão trabalhando no departamento de futebol hoje para arrecadar dinheiro com alguns jogadores? Porque... Passando aqui em alguns jogadores do elenco, você tem um Gustavinho, que é muito novo, o Biaso, que tem uma idade ok para o mercado, você tem o próprio Brian. Como é que vocês estão planejando, ou se vocês estão planejando, adquirir direitos desses jogadores, fazer algum trabalho de adquirir esses direitos econômicos para depois, obviamente... O Buga, né? O Buga, o Lécio já tinha falado sobre capital, isso, né? Mas esses outros que chegaram, o Brian, que é novo, o Gustavinho, que é novo, o Biaso, que tem uma idade boa, renovou, vocês pensam em arrecadar esses direitos econômicos desses atletas para no futuro render frutos financeiros para o CSA? Sim, primeiro eu queria só falar que o CSA tem que ir por uma linha do que os grandes estão fazendo. Eu acho que olhar um pouquinho também lá para baixo da base de jogadores que estão nossos aqui, formar atletas, e a gente poder utilizar eles lá para o mercado lá na frente. Você vê Palmeiras está fazendo isso, o Flamengo está fazendo isso, a gente não pode ser diferente, né? Mas, por exemplo, o Robinho, a gente vai ter a renovação agora, por 2 anos do Robinho, é um atleta que é 100% nosso. Foi uma oportunidade de mercado que a gente pegou, então pode gerar frutos lá para nós. O contrato dele tá vindo agora, né? Não, terminava em outubro do ano que vem, mas a gente já tem um acordo e já vamos fazer agora por mais 2 anos, então ele vai ser um atleta 2025, nosso. Uma extensão, né? É uma extensão. O Gustavinho já foi um atleta nessa renovação, por isso que demorou alguns dias a mais, que a gente pode fazer uma opção de compra nele lá para frente para ele ser 100% nosso com o Vila. Então a gente também está pensando nesse outro lado lá na frente. Mas para você ter uma ideia, como a própria presidente falou, realmente a gente teve um pouco... Às vezes acontece ao contrário, você começa com o pé embaixo na Série C, e aí lá no meio do turno por segundo, você vai para o mercado forte, você faz investimento. Se você prestar atenção, Remo fez isso, Náutico fez isso, Sim. Londrina fez isso, todo mundo fez. O próprio Botafogo, a gente não teve como fazer, pelo contrário, a gente teve que diminuir mais a nossa receita. Se você pensar bem aqui, ó, eu troquei o Elton Carvalho, com o dinheiro dele eu trouxe o Nicola, o Gustavinho e o Brian. Então eu troquei 1 por 3. Para você ter uma ideia, entendeu? Então, o salário de um atleta, eu consegui... de passagem, 3 que renderam mais do que 1. Entendeu? Então, assim, eu consegui... A gente do departamento de futebol, conseguimos trocar 1 por 3. Então, assim, a gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade. Se eu tenho 1 milhão de folha, eu vou contratar 1 milhão de folha. Se eu tenho 500 mil, e aí a gente tem que ter a nossa criatividade, como o Luciano mesmo fala, para ir buscar nos mercados alternativos, para que venha suprir aquilo que a gente precisa, independente do valor financeiro. Ô, Jadson, em cima dessa colocação feita pelo Matheus, por exemplo, a gente sabe que, você acabou de dizer, que convence muitos jogadores pelo tamanho do CSA, por aquilo que o CSA proporciona de visibilidade no mercado, e nessa situação, o CSA tem conseguido ou pretende trazer jogador para exatamente lançar ele no mercado, ele ganhar visibilidade no mercado, mas o CSA também tem uma fatia em uma possível negociação, o que chama hoje de mecanismo de empréstimo? Eu te confesso que a gente não pensa muito nisso, isso a gente deixa que pode acontecer naturalmente, porque o CSA é uma equipe que ela vive de performance, nós temos que conquistar algo, não adianta, nós temos que tentar conciliar a venda do produto com conquistar algo, né? E eu acho que um clube com a estrutura do CSA, ele tem que produzir. Ele tem que produzir e ficar dentro do CSA. Essa é a nossa linha. Para você ter uma ideia, nós fizemos um planejamento com o Igor, que vai funcionar da seguinte forma, só para você entender. Jogamos domingo. Segunda-feira, o G2 e o G3, que é os do banco e os que não foram relacionados, eles treinam, certo? Então, o que a gente vai fazer? Começar a fazer o ano que vem. Os 10 titulados sub-20, eles sobem na segunda
para treinar com o profissional. Integram, né? Automaticamente a gente já vai estar vendo uma vez por semana essa integração desses 10. E eles ganham minutagem, vai aprender, vai trabalhar com o treinador do profissional, as informações já vão ser excelentes, a gente vai estar visualizando, que ele dali vem numa crescente. Daqui a pouco, daqui a pouco que ele tem uma personalidade, ele está encaixando naquilo que a gente está pensando, daqui a pouco vamos trazer ele, vamos botar aqui para ver. Se ele a gente vai começar a fazer isso. E aí os 10 do sub-20 treina no profissional, os 10 do 17 treina com o 20 e os 10 do 15 treina com o sub-17. A gente vai tentar fazer essa interação para começar a produzir, porque o CSA tem uma estrutura fenomenal e a gente precisa aproveitar isso. Às vezes jogador da base, né, como a gente fala muito, ou qualquer outro, o CSA tem muito divulgado, jogadores que se destacam e vão embora. Mas retorno financeiro grande para o CSA não traz. O CSA tem... O analista de mercado é o cara que pode fazer essa ponte. Os grandes clubes têm isso, projetam aquele jogador, né, até mesmo da base, alguém vem olhar o jogador, vem para pesquisar, vem ver se realmente pode levar... Quem que vai fazer essa ponte também com esse mercado internacional? Como é que é? É o próprio jogador, quando ele estiver se destacando, que vai atrair esse possível negociador, investidor, para trazer recursos para o clube, Jadson? Não, Arne, a gente... Conhecimento, por exemplo, ontem eu falei com o Julinho Carvalho, que é o coordenador da base do Inter. Eu fui auxiliar dele, né? E a gente teve a final do Sub-17 e ele me ligou, Jadson, tem alguma coisa interessante aí? Eu disse, tem, professor. Aí ele falou, me manda o link da final aí que eu quero dar uma olhada. Então ele assistiu, sábado eles estavam no aeroporto, que eles jogaram o Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o Palmeiras, perderam o voo, e aí eles foram de ônibus de São Paulo a Porto Alegre, ele falou, segunda eu te ligo, pra gente conversar, dois jogadores que eu vi aí. Qual final? A final, no Sub-17, aquela lá no Rio Pelé. Tá. Então o que a gente vai começar a fazer? A utilizar os jogadores do CSA para o CSA. Então daqui a pouco a gente empresta para o Inter com opção de compra, empresta para o Flamengo com opção de compra, empresta para o Palmeiras com opção de compra. Daqui a pouco o CSA tem 20, 25 jogadores no mercado do CSA, 100%, com opção de compra. Daqui a pouco vende um, vende outro, e aí começa a entrar-se receita para o clube. Assim como o clube recebe um dinheiro do Pedrinho, que foi vendido lá, então o CSA tem que começar a utilizar para dentro do clube e a própria base. Isso a gente vai começar a fazer. Número 8 do CSA. Cadu, que foi expulso, né? no final do jogo. Depois do jogo, é Cadu. Eu gostei muito daquele rapaz. Joga muito bem. Acho que você ficou. Lembrando que a segunda partida decisiva acontece na próxima quarta-feira no estádio da UFAL, às 3 da tarde, não é isso? Estarei lá presente. Valeu, podia ser essa final no Rei Pelé, né, rapaz? Era um bom palco, né? Do outro time, né? Uma opção dele, né? Lá em cima também é legal e talvez seja até melhor para o CSA do que para eles, porque o CSA tem que treinar no gramado sintético. Antigamente a gente tinha essas finais na preliminar dos jogos, né? Era da Série B. Da Que Série era C. um grande convite Com para o torcida, torcedor, né? né? Eu faço aqui um apelo à federação, vota isso, é interessante para esses CBF, meninos. Que é quem dá um bloqueiozinho nessa É interessante para esses meninos, bem e abrir interessante. também para o torcedor ver, né? Tá aí então Jadson Oliveira, ele que é coordenador de futebol da equipe do CSA, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Eu quero agradecer a você que esteve conosco do início ao fim. Deixa o teu like, faz o teu comentário a respeito de tudo que você ouviu do próprio coordenador do CSA. Manda o link para outras pessoas, faz a tua inscrição se ainda não é inscrito. Agora não esquece de ativar o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E todos os jogos deste domingo já foram encerrados. Na primeira divisão do Campeonato Nacional, lembrando que 2 partidas aconteceram no período da manhã, a equipe do Grêmio, no primeiro tempo, perdeu um jogador, mesmo assim fez 2-0 diante do Atlético Mineiro, mas acabou tomando a virada e perdendo pelo placar de 3-2. Já o Cruzeiro venceu a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 3-1. Na sequência da rodada, tivemos a equipe do Corinthians vencendo o Flamengo pelo placar de 2-1, Fluminense 2-0 diante do São Paulo, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2, Vitória 0. Vasco da Gama 1, vitória bem melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Vasco equilibrou as ações. E na bola parada, acabou fazendo um gol de cabeça, dando a vitória super importante para o Vasco, que conquista sua 3ª vitória fora de casa e há 8 jogos não perde na primeira divisão do Campeonato Nacional. Finalizando, tivemos então a partida do Juventude contra o
Internacional. O jogo terminou com a vitória do visitante, o Internacional, pelo placar de 3-1. Lembrando então a classificação da primeira divisão, em primeiro lugar vem o Botafogo com 50 pontos. O segundo colocado é o Fortaleza, tem 48. Palmeiras aparece na terceira colocação com 47 pontos conquistados. E o Flamengo aparece na quarta colocação com 44 pontos conquistados. Dentro do grupo dos 4 piores da competição, o primeiro é o Corinthians, 17º, com apenas 25 pontos conquistados. 18º vem o Vitória, com 22 pontos. 19º, o Cuiabá, com 21. E o Lanterna é o Atlético Goianiense, com apenas 18 pontos conquistados. Na Série B, 2 partidas terminaram empatadas em 1-1 neste domingo. Amazonas e Ceará, Goiás e a equipe do Paysandu. Na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, os 4 melhores. Primeiro, Novo Horizontino, 43 pontos. Na segunda colocação vem a equipe do Santos, com 40 pontos. Terceiro colocado, Mirassol, com 39, ao lado do Vila Nova. No critério de desempate, o Mirassol está melhor posicionado. Dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, aparece o Ituano, com 22 pontos. Também com 22 pontos estão Chapecoense, na 17ª colocação, e Brusque, 19º colocado. A equipe do Guarani ocupa a última colocação com apenas 18 pontos conquistados. Lembrando que nesta segunda-feira, 2 partidas serão realizadas. A equipe do Sport joga dentro de casa a partir de 7h30 da noite diante do Ituano. O Ituano, vencendo, chega a 25 pontos, sai da zona do rebaixamento e coloca a equipe do CRB, que tem 25 pontos conquistados, mas se a equipe do Ituano vencer, ultrapassa o time alagoano no critério de desempate. Teremos ainda nesta segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite, o Operário jogando diante do Brusque. Na Série C do Campeonato Brasileiro, um jogo isolado aconteceu neste domingo e a equipe do Volta Redonda estreou na segunda fase com o pé direito, vencendo dentro de casa a equipe do São Bernardo pelo placar de 3-1. Lembrando que nesta segunda-feira, 2 equipes vão estrear ainda nesta fase, Londrina e Atlético, que vão se enfrentar às 8 da noite. Na Série C do Campeonato Brasileiro, a chave A tem como líder o Volta Redonda, segundo colocado o Remo, também com 3 pontos, assim igual à equipe carioca. Ainda não pontuaram Botafogo e São Bernardo. No grupo B, a liderança é do Ipiranga, com 1 ponto, mesma pontuação da equipe da Ferroviária, que ocupa a segunda colocação. E ainda não estrearam nessa fase, vão jogar nesta segunda-feira, Londrina e Atlético. Na Série D do Campeonato Brasileiro, jogos que aconteceram neste domingo e que apontaram os últimos classificados para a Série C da próxima temporada. A equipe do Brasiliense, dentro de casa, venceu a equipe do Retrô pelo placar de 1-0. E aí no agregado terminou em 1-1. A decisão para os pênaltis, o time pernambucano venceu pelo placar de 3-2, vai disputar a terceira divisão da próxima temporada. Tivemos na outra partida a equipe do 13 dentro de casa empatando em 0-0 diante do Itabaiana. O Itabaiana avança de fase, está na terceira divisão de 2025. Finalizando, Maringá e Internacional de Limeira empataram em 1-1. Estão classificados para a terceira divisão da próxima temporada, Anápolis, Retrô, Itabaiana e Maringá. Os confrontos: Retrô e Itabaiana, Anápolis e Maringá. Lembrando então que as equipes que fazem na primeira rodada os jogos fora de casa decidem então a situação dentro de casa na Série D do Campeonato Brasileiro. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas e fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Aí você aproveita e ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.